Opa, meus colírios, começando mais um relatório colírio aqui no seu canal do seu podcast preferido. Provavelmente não. Não é seu podcast aqui, o Colírio Podcast, então um relatóriozinho hoje, aqui nesse sabadão de sol aqui gravando. Já levei as crianças para passear bastante. Então meu descanso é gravar vídeo para vocês, tá? Então é isso aí. Hoje a gente vai falar então de uma pesquisa que eu acabei de lançar, tá? Que ela vai ser, eu vou mostrar um pouco dela, o que ela fala, mas basicamente a premissa é, um ateu, se ele percebe ou convive com um deus ou deuses, ele se tornaria necessariamente um não ateu? Eu respondi essa pergunta com obras ficcionais, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, tanto as obras ficcionais, quanto também um pouco o método que eu inventei, tá? Desenvolvi uma técnica de pesquisa, tá? Vou mostrar para vocês também. Bom, começando o vídeo então, faz aquele joinha ali, manda um comentário, divide esse vídeo aí pro seu amigo, principalmente seu amigo ateu, né, que ele, será que ele seria ateu se ele descobrisse, tivesse evidências que Deus existe, se ele continuaria sendo ateu, ou pode ser que, como esses personagens que vão aparecer aqui, talvez ele alcançasse, ele tivesse algum outro motivo para não crer na existência desses deuses. Bom, a gente vai ver isso hoje. Então vamos lá. O que é o mundo religado, tá? Bom, o mundo religado é um conceito que eu desenvolvi, tá? Que refere ao universo ficcional em que os deuses ou Deus, né? A gente tem deuses que são deuses múltiplos e o Deus absoluto. Que aí o Deus absoluto a gente vai observar que é o Deus basicamente das vertentes judaico-cristãs. Mas também tem em outras culturas esse Deus que ele é o criador de tudo, ele abarca toda a realidade e ele é tudo, tá? É diferente dos deuses especializados que a gente tem na Grécia, por exemplo. Tinha o deus da guerra, o deus da inteligência. Inclusive, a deusa da inteligência é a padroeira da representologia, né? Que foi o pano de fundo desse estúdio aqui. E sendo que se eu estou num mundo em que os deuses não só existem, como eles até convivem com a gente, será que eu ainda posso dizer que sou ateu, mesmo na questão da existência deles? Bom, essa é a pergunta de fundo, tá? Para isso eu vou analisar alguns personagens que eles foram considerados primeiramente eles foram considerados como de uma maneira heteroidentificada como ateus, tá? Então, pessoas consideradas ateus, a gente observa isso em fóruns de discussão, em sites que mostram personagens ateus. Então, é uma heteroidentificação. Então, partindo disso, eu fui atrás então desses personagens e cheguei mais ou menos nessa lista aqui. Tony Starks, da Marvel, né, que é o Homem de Ferro. O Vegeta, do Dragon Ball, né, da franquia Dragon Ball, tá? E no caso ele apareceu no Dragon Ball Z. O L, do Death Note. O Aaron Black, não sei como é que fala o nome dele em inglês. Mortal Kombat. Ikki, Cavaleiros do Zodíaco. Ou Ikki, né? Acho que em japonês é Ikki, Cavaleiros do Zodíaco. E a Tanya Douglas Shaft, que daí é do anime Youjo Senki, tá? Que daí é um anime. Eu não lembro se era na Netflix ou na Amazon, acho que é na Amazon, tá? Porque assim, a gente escreve o artigo, fica um bom tempo até ele ser publicado, né? Então às vezes a informação acaba indo, tá? Então eu fiz ali, se vocês pararem o vídeo, vocês vão ver ali que eu fiz um banquinho de dados, tá? Que eu vou mostrar ali depois preenchido, tá? Mas assim, esses mundos religados então são o lugar onde os personagens estão, tá? Então, o mundo religado então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Tony Stark ele convive com o Thor. Então, tipo assim, ó, o Thor na nossa realidade daqui, ele é considerado da cultura nórdica, tá? Associado com raio e tal e tudo. Mas a gente não convive com o Thor. O Tony Stark no universo da Marvel convive. Então a gente tem aqui já começa por aí com uma diferença do nosso mundo para cá, né? Porque é muito interessante, porque se tu for analisar a história da religião, tu vai ver que Deus nunca fala diretamente. Ah, tem algumas religiões que sim, tá? Poucas.
Mas ele não fala diretamente, ele se manifesta por meio de um anjo, por exemplo, na cultura católica, por um anjo, por um profeta, mas diretamente ele não conversa diretamente. Ele se manifesta por alguma entidade ou coisa assim. Então, então a gente precisa da fé, né? Os religiosos precisam da fé, porque não tem contato direto com Deus, né? E daí isso ocasiona então que exista esses intermediários, né, que acabam aparecendo. Só que nesses mundos ficcionais religados não existe. Os deuses estão andando no meio das pessoas, estão interagindo e produzindo, tá? Produzindo interações. Então, como ser ateu nesse mundo? Será que é possível? Tá? Esse é o mote da pesquisa. Bom, essa foi basicamente uma pesquisa sobre representologia, tá? Que é a ciência que eu desenvolvi, fundei e que está aí na praça produzindo pesquisas e livros, tá? Bom, ela é a ciência que estuda a representação de uma maneira independente do conteúdo dela, né? Então ela não estuda só o conteúdo da representação, mas sim a representação em si, na sua composição, ou seja, como ela se constitui, e também no comportamento dela, tá? Por isso, ela tem o objeto próprio, que é a própria representação, e teoria também, que é a teoria representológica, e o objeto próprio, que é realmente essa representação por si, e não como um mote para estudar outros assuntos, né? Então, nas disciplinas que utilizam a representação como ferramenta analítica, a representação é sempre um meio, né? E para a representologia, a representação é um fim. É o estudo da própria representação. Aí, gente, o método representológico ele tem seus passos, tá? Vocês podem pesquisar isso tudo aqui, eu vou deixar na descrição o artigo, e no artigo tem, o artigo esse que eu estou utilizando agora, e no artigo tem pro livro, tá? Tem o link pro livro também. Bom, e a representologia, então, ela tem sido bastante teorizada em algumas publicações e também na revista Collyrium, tá? Que é uma homenagem, inclusive, a esse canal. É uma revista, é um projeto acadêmico que tem juntado os artigos sobre representologia, tá? Alguns deles estão ali, alguns outros estão em outras revistas, mas muitos deles estão ali na revista Colina, tá? Então isso também eu vou botar na descrição. Mas, enfim, então eu vou pesquisar a representação de ateu nesses ambientes ficcionais, que também tem outras representações, né? No caso, as dos deuses de Deus, tá? Então, no estudo da representação, eu estou utilizando esses casos empíricos para estudar a representação, tá? No fim, a reflexão vai ser sobre a representação, mas até chegar na representação, tem toda essa parte contextual. No laboratório ficcional, então, é uma técnica que eu desenvolvi, tá? Por questões de definição, o laboratório ficcional, vamos chamar de biológico, tá? Mas também teria físico, também químico, mas só chamar de biológico para especificar o método de trabalho, tá? Como funciona o método de laboratório, pesquisa laboratorial? Bom, tem um número de participantes grande, tá? Tanto que se utiliza muito em estatística e bioestatística, tá? Em laboratório. Porque são muitos e muitos e muitos, a amostra é muito grande, tá? O ambiente controlado, então, esse ambiente é físico, tá? Então, o laboratório ele é um ambiente, um espaço controlado em que eu vou testar hipóteses, né? A realidade ela é composta por variáveis, tá? Então, peso, uma variável peso, variável calor, temperatura no caso, né? Variável, outros 1000 variáveis possíveis, tá? Então, esse é o laboratório. O laboratório ele pega algumas variáveis, isola, para descobrir se um fenômeno, quem causa aquele fenômeno, tá? É isso que o laboratório normal faz, tá? Normal. E vai se investigar então uma variável para ver se ela é dependente, independente, etc e tal. Isso tudo aí da estatística, tá? Mas o laboratório ficcional ele tem uma pequena diferença, tá? Primeiro que o N é menor, tá? E o ambiente controlado, ele é uma obra ficcional. Então, uma obra ficcional, ela, por mais que ela esteja sendo escrita continuações, ela tem começo, meio e fim. Ela está, mesmo estando uma franquia,
Ela tem começo, meio e fim. Então ela é uma obra ficcional acabada, tá? Eu vou ter que escolher uma obra ficcional acabada. Então, o método permite que se estude videogame, filme, literatura, porque é ficção no caso, né? Então, o Branch Montado a obra, né? Ela tem uma dura, ela tem os, ela geralmente, tá? Uma obra tem bem delimitado todos os elementos dela, eles são ligados para se poder produzir um entendimento da história. Então, é um tipo de laboratório, tá? É um ambiente controlado, é o ambiente da ficção. E o que, em vez de estar pesquisando necessariamente uma variável, a gente está pesquisando um conceito. Então, no caso, uma representação. Então, a gente tem a representação aqui no mundo da vida, né? Vamos usar uma expressão do Habermas, que também é o mesmo mundo biológico, tá? O mundo do laboratório biológico. E esse mundo, ele ele pode ser investigado também, tá? Ele também, o mundo social, por exemplo, tem infinitas variáveis. Mas no ficcional, ele, para ele se tornar compreensível, o ficcional vai ter que ter elementos do mundo real para poder ser compreensível para uma cultura, para o leitor de uma cultura, mas também ele vai ter que ser ele vai ter que ser além de compreensível, ter elementos ele vai ter que ser sintético, porque não teria como descrever tudo o que acontece no espaço delimitado da obra, né? Então, ele faz uma seleção, e nessa seleção ele evidencia construções menores, né? Então, é um espaço controlado perfeito para se fazer pesquisa. Vamos lá, eu estava falando então que eu montei um banco, tá? Com base nisso. Então, a gente tem ali, ó, por exemplo, o Homem de Ferro. Ele original é o Homem de Ferro, o nome da mídia, né? O Tony Stark. Ele foi ali desenvolvendo na década de 60. O deus dele, por exemplo, o Thor é um, tá? Mas também o Loki, tem outros. Tem até os deuses gregos no absoluto. Ele, ele tem uma continuidade histórica, né? Continuidade histórica no sentido que ele tá no mundo, né? Ele tá ali existindo no mundo também. Ele tem é um personagem que continua. E ali a nação, ali, Estados Unidos, o gênero, a profissão, se utiliza da violência, tá? O L, a princípio, é o único que não utiliza, porque ele é um investigador, né? Não usou, apesar dele ter dado umas porradas no Light, ele não utilizou a violência na atividade dele de detetive, né? Foi mais uma coisa de amigo, né? A gente vai ver ali, tem os heróis, anti-herói. Geralmente o anti-herói, tá? O único vilão que tem ali é a Tânia Deus Gurchave, não sei falar o nome dela, tá? Já teve. O único que tem, a gente tem evidências que tinha alguma crença prévia e se tornou ateu foi o Ikki, né? Que daí depois que ele foi pra Ilha da Rainha da Morte, o Shun sempre relata que ele mudou muito, tá? Então antes disso não, tá? Então aqui tem o comparativo, se quiserem parar o vídeo para olhar com calma. Tem no artigo também analisado com calma. Não vou analisar um por um, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia. Vamos então pros personagens, tá? Tony Stark, tá? Ele vive em um mundo onde os deuses e os semideuses habitam, né? De seres humanos. E o interessante é que o natural seria que ao perceber, né, esse deus, houvesse um efeito do sagrado, né? O sagrado vai lá e te coloca na posição de medo, de enfrentar aquela divindade, né? E o Loki, o Homem de Ferro não tem isso. Ele até diz ali, ó, se vocês forem ler com calma, ele tá dizendo ali, né, que ele acredita nele muito mais, né, do que nos deuses. Apesar de existirem, no fim das contas, o valor maior acaba sendo ele, tá? Então, o valor maior acaba sendo o indivíduo, tá? O que não é muito de se espantar falando de uma cultura americana que ela é individualista nesse ponto, né? Então, faz todo sentido o Tony Stark ele acreditar mais nele do que nos deuses, o que tornou ele pros fãs ateu, e eu acho que comprova, tá? Quando ele fala esse tipo de coisa.
E ele tem essa atitude de enfrentamento a partir da tecnologia ainda. Então não é nem tipo a partir só da aliança com o Thor, por exemplo, que vai enfrentar o Loki. Ele vai ter todas as tecnologias utilizando elas contra os deuses. Sendo que os deuses são inacessíveis. Vegeta, tá? Então, eles vivem no mundo tecnológico, onde existem dinossauros e seres antropomórficos, além de tecnologia lá de última ponta. Não sei se ele se inspirou no Mad Max, né? Mas enfim. O que acontece com o Vegeta é que o mais interessante é que ele lidou com o mágico, né? O BBD. O que não quer dizer que ele até se vendeu pro BBD para ficar como Majin Vegeta, como tá aí. Não quer dizer que isso reflita que tem um Deus, né? Porque mágica e Deus são coisas diferentes, né? Mas ele foi lá e no Dragon Ball Super, que é canônico também, ele enfrentou. Ele tá treinando com o Deus da Destruição, tá? Por que que, tipo, ele é ateu nesse ponto, né? Bom, ele no mundo do Dragon Ball tem uma coisa chamada Ki, né? Que é do conceito chinês, que é energia vital. Esse conceito da cultura chinesa, ele dá-lhe o sobrenatural, e desse sobrenatural que a gente está vendo, ele vai observar que os deuses ele têm uma grande quantidade de Ki. Então, se eles têm essa quantidade de Ki, é porque é possível de se alcançar. Não é que o Deus, por natureza, seja um Deus separado. É que ele tem essa questão do Ki muito forte. Então, por isso que ele vai treinar com todo o empenho do Vegeta, com toda a obsessão do Vegeta. O Vegeta tem uma psicologia muito interessante, tá? Já explorei em outros artigos. Mas ele quer muito derrotar o Goku, porque ele já não é mais um destruidor, né? Ele não tem essa lógica da destruição e da conquista. Então, ele coloca toda a agressividade dele para derrotar o Goku, né? E então, o principal argumento para se dizer que o Vegeta é ateu é esse, né? Ele vai treinar para ultrapassar o deus da destruição. Então, de certa maneira, se ele ultrapassar o poder de um deus da destruição, dá para se dizer que é um deus. Então, claro, nesse sentido, o Goku também poderia ser considerado um ateu, tá? Não digo que não. Mas o Goku ainda tem uma espécie de reverência, né, pelo deus. E o Vegeta não, o Vegeta ele quer estar acima de todos, né, inclusive do Goku, tá? Então, acho que as pessoas identificam o Vegeta como ateu e eu acho que concordo. Bom, aí tem o El Laulat, tá? Ele é um inglês, né, no desenho ele é um inglês, né? Mas no mundo dele existem os Shinigamis, que são os deuses da morte, tá? Que criaram os Death Notes para se divertir com os seres humanos, tá? Sim, é um mangá e um anime maravilhoso, tá? Eu recomendo para qualquer pessoa, tem no YouTube, é maravilhoso, é uma obra de arte, é muito maravilhoso. E o curioso é que o L, ele foi criado ali na organização de detetives e tal, ele era multimilionário e ele resolvia muitas charadas e tudo, muitos casos de polícia. Tem a biografia dele em vários lugares. Mas mesmo quando ele descobre a existência dos Shinigamis, que o Light ele conspira pra, pra ele ver o Shinigami, né? Ele passa a ver o Shinigami. Ele ainda assim, ele fica no caso, sabendo que existem os Shinigamis, ele toma um susto danado, mas ele descobre que existem esses deuses da morte e ele não fica com medo. Ele segue no caso, até ser morto de fato, mas ele segue no caso e segue utilizando a lógica. Ele não tenta nem mesmo descobrir. Quer dizer, ele tenta, ele até aprende um pouco, mas ele não mergulha a fundo no sobrenatural. Ele continua se guiando pela lógica. Então isso faria com que ele tivesse a possibilidade de ser um ateu, né? Então, mesmo assim, ele vai desvendar, mesmo com os deuses envolvidos, porque o natural seria muito natural a pessoa descobrir que existem os deuses Shinigamis e sair do caso. Seria o natural. Mas não foi o que aconteceu, tá? Então, isso pode mostrar que ele acredita no sobrenatural,
mas não um Deus acima disso, tá? Ele até fala algumas coisas sobre isso, sobre esse tópico, mas ele não chega a se aprofundar no, mas a princípio, aparentemente ele era um ateu antes e segue sendo mesmo descobrindo o antinatural. O sobrenatural continua sendo só mais uma variável para ele levar em conta, não o todo da existência. Aaron Black, então, ele é do ele é da franquia Mortal Kombat, tá? Que daí tem o One Being, que daí dá origem aos deuses ancestrais, e daí as Kamidogus, e daí os reinos do Mortal Kombat vão ali, vão surgindo com base nisso. E tem o deus da terra, que é o Raiden, tem outros deuses de outros mundos. E inclusive os deuses eles podem abdicar da divindade deles. O Raiden fez isso algumas vezes. Liu Kang também já fez quando ele no reboot. E esse cara, o Aaron Black, as falas dele que mais são consideradas como ateias são nas falas que ele fala com a Cetrion. E daí a Cetrion, que é a deus, é a filha da Crônica, fala, né? Curve-se a mim. Ele fala, fé não é muito meu caso. E daí quando tu vai observando as outras falas do personagem, tanto nas interações com outros personagens, quanto no próprio jogo, tu vai observando que ele tem um valor acima de tudo, que é o dinheiro. E como ele é um mercenário, ele é pago para fazer as coisas, e daí ele bota isso acima de uma própria temência ao poder dos deuses, ele enfrenta deuses. Então é uma devoção por dinheiro. Isso tira a eficácia simbólica das ordens dos deuses desse mundo religado. Então é o dinheiro, não é o temor de um deus. Tá? Então a gente poderia dizer que ele é um ateu nesse sentido. Não temos elementos tão profundos como o do Dragon Ball e do L, do Death Note, para dizer se teria alguma outra coisa para substituir esses deuses, tá? Mas a princípio o deus dele acaba sendo o dinheiro, que é um valor totalmente secular, né? Lá, Ike de Fênix, tá? Ele vive num mundo que é uma continuidade da Grécia Antiga, né? Dos deuses gregos, é o nosso mundo, tá? Mas em continuidade com os deuses gregos, toda a história ela deriva disso, né? Ela é uma repetição das tragédias gregas e toda a parte da cosmologia grega, né? Da astrologia grega. Não, da astrologia não, da teogonia lá do Hesíodo. Então, nesse universo, gente, ele fala muito do cosmos, tá? Não é a mesma coisa que o Ki, tá? Mas muito parecido, mas não é. Que é a energia interna do Big Bang, né? O Big Bang ele criou energia e todo mundo tem o Big Bang dentro de si. E é um pouquinho diferente do Dragon Ball, porque o Ki do Dragon Ball ele vai se construindo e aumentando. O Cosmos, ele já é enorme. O que tem que melhorar e ficar mais forte é o corpo. E as armaduras ajudam nisso, tá? É bastante diferente. Quanto mais tu consegue liberar o cosmos, mais forte tu é. Só que teu corpo vai ser consumido por esse cosmos se não tiver a proteção adequada ou a força adequada. Então, o cosmos ele é forte por si mesmo, enquanto que ele tem que ser lapidado. Então, é uma diferença bem grande, tá? Então o Ikki ele acredita no cosmos, não nos deuses. O cosmos ele é uma força distribuída e os deuses eles não é que eles são deuses por estarem separados, é que eles têm o cosmos mais forte, tá? Então se conseguir chegar no cosmos de um deus, então naturalmente você vai ser um deus, tá? Além disso, o Ikki considera que para se ser um deus é necessário ter uma moral superior e não é o que ele enxerga. Então ele gostaria que os deuses tivessem uma moral acima do ser humano. Enquanto eles não têm isso aí e cometem crimes e coisas que não se importam atitudes que não se importam com ninguém, ele considera que não são pessoas, indivíduos com um ki maior. Se é o ki maior, então eu consigo chegar. Então não existem deuses, existem indivíduos poderosos que impõem sua vontade, tá? E esse Old Sen, que eu acho que é o menos conhecido desses todos, tá? Mas é uma obra muito maravilhosa também.
que é um rapaz que trabalha no RH, ele é um cretino com todo mundo, e daí ele não acreditava em Deus também. Aí nesse aqui a história é o Deus absoluto, tá? Os outros não tem um Deus absoluto. No Mortal Kombat não tem um Deus One Being, poderia ser o mais próximo de Deus absoluto, mas ele se despedaça, tá? Então, não, ele é ferível. E ele tinha poder de mana, então, daí ele acaba sendo morto, empurrado no Trenzurb lá do. Não no Trenzurb, Trembala ali do Japão, ou uma coisa assim, tá? E ele. Aí Deus, pra provar que existe, reencarna ele numa menininha frágil. Numa situação de guerra que com certeza tem a ver com a Alemanha nazista, tá? É uma referência direta. Embora os nomes sejam diferentes, tenham máquinas voadoras, referência essa, tá? Então, a busca de poder dele ficou muito acima. Ele, em vez de perceber que o Deus foi generoso com ele, né? Acho que essa ideia, eu acho que era essa ideia do Deus, tá? Vocês coloquem nos comentários. Era mostrar que ele podia estar numa situação pior e não numa situação boa como ele estava, de morar no Japão pacificado com um trabalho de RH. Ele poderia ser, Deus poderia ter sido mal com ele e colocado ele como uma menina frágil numa situação de guerra. Só que a sede de poder dele era tão grande que ele acabou se tornando, mesmo com um corpo mais frágil, ele fortaleceu esse corpo, cresceu e se tornou um general, uma general no caso. Não sei se general, tá, mas chegou muito longe, não chegou a ser o líder, mas foi, tá. Então, logo a vontade humana não se submeteria a nenhuma vontade divina. E essa vontade não seria irresistível. Então, a mensagem de Deus ali foi ignorada pela vontade de poder o ser humano. Então, é uma coisa meio de Sartre, né? A vontade humana ali tá acima dos deuses, tá? Só vocês lerem a peça As Moscas que vocês vão ver isso, tá? Então é uma coisa meio sartriana, tá? Que daí, mesmo comprovado que existe esse Deus absoluto, o único de todos, mesmo assim o cara não segue a palavra dada por esse Deus. Ele vai lá e causa morte e destruição. Muito maiores do que se ele não tivesse levado. Então, o poder daquele Deus ali foi só de trocar ele, não um poder onipotente de controlar a realidade, né? Porque aquele Deus poderia controlar a realidade como quisesse, mas não conseguiu controlar. Então, mostra um decréscimo de poder. Por fim, então, a gente tem aqui três representações de Deus, de ateísmo que emergem nesse laboratório ficcional, tá? Então, um ateísmo como deísmo, o ateu não quer ter práticas devocionais, tá? Ele só sabe que existe e aceita que existe Deus, mas não segue prática nenhuma, tá? O ateísmo da indiferença, tá? Não importa existir deuses, o que importa é o cotidiano, a busca do poder. E daí, como o último exemplo ali, e então existe uma diferença, não é uma questão prática para esse ateu. Se existe ou não deuses, não interfere na minha vida, vou seguir com ela, tá? E o ateísmo de combate, que daí é uma eliminação da ideia de Deus e da ideia de Deus a longo prazo. Então, ele aceita que existe Deus, mas vai eliminar esse Deus, vai buscar eliminar esse Deus. Vejam, são três atitudes completamente diferentes, analisadas em 5 personagens em contexto ficcional. Então, no meu ver, o laboratório ficcional funciona assim. Ele foi lá e executou a leitura do ambiente controlado e gerou esses dados aqui com essas representações. Então é isso, gente. Vocês podem observar com mais calma aqui os slides, parando os slides. E no artigo tá tudo ali completinho, tá? Não só completinho, como analisado, tá? Analisado com calma, porque no texto ele tem espaço para analisar. E num vídeo, se a gente for analisar tudo certinho, vai ficar um vídeo muito longo e o pessoal vai se perder fácil, tá? É isso então. Até o próximo relatório Colírio. Tem mais vídeo aí quase todo dia, tá? Cortes aí do podcast. E é isso. Até mais.